Olá, pessoal! Picture this. You are in Brazil. You and a friend decide to go out for dinner. You open the menu. You already know what frango, peixe, arroz are. What you don't know yet is how to describe in Portuguese what something tastes like, what texture it has. Would you like to learn that? Then welcome back to Plain Portuguese, where you will learn the names of different tastes and textures of food and speak like a Brazilian. If you are new to our channel and like this lesson, I suggest you subscribe and catch up on the ones you have missed. Ultimamente, nossas aulas têm sido predominantemente em português, mas não se preocupem, sempre há legendas em inglês disponíveis. Não se esqueçam de ativá-las. Bem, quando vou experimentar uma comida ou bebida pela primeira vez, gosto de saber o que esperar. Na aula de hoje, veremos algumas palavras e frases que são usadas para descrever o sabor e a textura que as comidas têm. Com relação a sabor, podemos usar os seguintes adjetivos: doce, salgado, azedo, amargo. Doce, salgado, azedo, amargo. Lembrem-se de que os adjetivos em português concordam em número e gênero com o substantivo. Vamos ver alguns exemplos? A maçã é uma fruta doce. A maçã e a melancia são frutas doces. A feijoada é um prato salgado. Você gosta de comida salgada? O limão é uma fruta azeda. Pepino em conserva é azedo. O café é uma bebida amarga. Alguns chocolates são amargos. Uma observação importante. Use o verbo ser quando falar de uma qualidade característica geral. Use o verbo estar quando falar de uma qualidade característica do momento. Por exemplo, a maçã é uma fruta doce, mas esta maçã não está doce. Então, a maçã é uma fruta doce, mas esta maçã não está doce. A feijoada é um prato salgado. Como está a feijoada? Não consigo comer. A feijoada está muito salgada. Geralmente, abacaxis são doces, mas este abacaxi está muito azedo. Mas este abacaxi está muito azedo, parece um limão. O café é uma bebida amarga, alguns chocolates são amargos. Bia, não coma esse queijo. Está estragado? Is it spoiled? Está estragado? Acho que sim. Está amargo. Continuando. Quando cozinhamos, quando preparamos um prato, dependendo da receita, podemos colocar sal, pimenta, cebola, alho, ervas. Podemos colocar temperos. Por exemplo, a comida baiana tem vários temperos. É uma comida temperada. Para mim, a comida baiana é muito temperada. Não estou acostumada a tanto tempero.
Agora, a comida mexicana tem muita pimenta. É uma comida apimentada. Para mim, a comida mexicana é muito apimentada. Não estou acostumada a tanta pimenta. Uma curiosidade: vocês sabiam que muitos estrangeiros acham as sobremesas do Brasil muito doces? Então, estejam preparados para uma explosão de açúcar. Bem, um prato sem tempero não tem muito sabor. Um prato sem tempero não é saboroso. Um prato sem tempero não tem gosto. Um prato sem tempero não é gostoso. Um prato bem preparado tem sabor. Um prato bem preparado é saboroso. Um prato bem preparado tem gosto. Um prato bem preparado é gostoso. Um prato bem preparado é delicioso. Algumas comidas têm muito óleo, muita gordura. Algumas comidas são gordurosas. Alguns petiscos, como bolinhos, podem ser um pouco gordurosos. Eu adoro fritas. Não gosto quando estão gordurosas. Gosto quando estão crocantes. Gosto quando estão crocantes. Também gosto de comer torradas, pois são bem crocantes. Com relação a pães, gosto de comer pão francês. O pão francês é muito comum no Brasil, principalmente no café da manhã. Enfim, gosto de comer pão francês. Gosto de pão fresco. Gosto de pão fresquinho. Não gosto muito quando a casca do pão está crocante. Prefiro uma casca mais macia. Prefiro uma casca mais macia. É mais fácil de mastigar. Mastigar. É mais fácil de mastigar. Quando a casca é muito dura, é mais difícil mastigar. Quando a casca é muito dura, é mais difícil mastigar. Podemos usar macia, dura, macio, duro para descrever outras comidas. Por exemplo, as batatas estão um pouco duras, mas o bife está macio. O bife está suculento. Ao descrever um prato ou uma bebida, também podemos falar da sua temperatura. Mas antes, deixem o seu curtir se estiverem gostando da aula de hoje. Bem, como eu ia dizendo, ao descrever um prato, uma bebida, também podemos falar da sua temperatura. Por exemplo, gosto de tomar chá gelado. Gosto de tomar chá gelado. Gelado significa bem frio, mas não congelado. Gelado significa bem frio. Congelado, frozen. Gosto de tomar chá gelado. Os brasileiros tomam cerveja bem gelada. No restaurante, vocês poderão perguntar: a cerveja tá bem gelada? Não tá muito gelada. Não. Então vou querer um guaraná bem gelado, por favor. Ele pediu um hambúrguer, mas parece que está frio. As fritas também estão frias. As fritas também estão frias. É melhor pedir
para trocarem seu prato. Bem, quando falamos de comida e bebida, o contrário de frio é quente. Contrário de frio é quente. Com licença, meu hambúrguer não está quente. Mil desculpas. Vou trazer outro. Você poderia me trazer um pouco de gelo? Meu suco está quente. Trago sim. Quando algo está muito, muito quente, além de falarmos muito, muito quente, podemos usar pelando. Pelando é o gerúndio do verbo pelar, que literalmente significa tirar a pele. Pelando. Cuidado que o chá está pelando. Muito, muito quente. Cuidado que o chá está pelando. Cuidado que os pãezinhos estão pelando. Você se queimou? Sim, a sopa está pelando. Tome uma aguinha. Prontos para o quiz? Gostaram da aula de hoje? Não se esqueçam de acessar a aba Comunidade com frequência. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!